Tudo bem? Vocês aí, alunos nossos do turno de redação. Eu estou aqui nesta aula para fazer um comentário sobre o tema. Primeiro sobre o tema, depois eu vou gravar comentários sobre textos de vocês, beleza? Mas primeiro um comentário sobre o tema escolhido, o tema proposto para essa aula, que é a questão da urbanização, beleza? Ok? Bom, para isso eu trouxe uma série de informações aqui nos slides que eu vou mostrar para vocês, quero comentar, discutir com vocês. Lembrando que é inevitável em qualquer discussão temática que haja um viés político, o que não significa um viés partidário, beleza? Então nada de pensar em questões políticas partidárias nesse sentido, partidárias nesse sentido aqui, não, tá? Apenas maneira de enxergar um determinado tema. Tudo bem? Ok? Então, vou jogar na tela para nós começarmos aqui. Bem, vamos lá, galera. Olha só. O tema era esse aqui, né? Vamos ler, vamos pegar bem ele aqui. A urbanização gera enormes problemas. Deteriora o ambiente urbano, provoca desorganização social, com carência de habitação, desemprego, problemas de higiene e de saneamento básico. Modifica a utilização do solo e transforma a paisagem urbana. A solução desses problemas obtém-se pela intervenção do poder público, que procura transformar o meio ambiente e criar novas formas urbanas. Beleza? Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, ou seja, eu não me baseio nele exatamente, ele é só para dar uma luz, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: as imperfeições da urbanização brasileira. Então, muita atenção, eu preciso focar na questão brasileira. Posso falar de um todo? Olha, só se for de forma preambular para chegar onde eu quero, ou que realmente valha muito a pena, que vai resolver bastante a questão temática aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Imperfeições da urbanização brasileira, ou seja, eu estou falando de problemas, de questões mal acabadas, não acabadas, problemáticas, ok? Beleza? Veja bem, eu já li algumas, né, já corrigi algumas redações, alguns de vocês foram pelo caminho mais, vamos dizer assim, mais esperados, outros foram por um caminho que talvez não funcione tão bem. Para isso eu trago aqui para vocês 3 itens que eu acho que vocês poderiam abordar pensando, né, nesse tema. Na verdade, para qualquer tema, essa estruturação de 3 itens que eu vou mostrar, de alguma maneira, pode servir, tá bom? Não estou falando que é um mantra, algo que você tem que seguir, não é um esqueleto pronto, mas é uma possibilidade, sim, de estrutura. Olha só, se eu tivesse que escrever uma redação sobre esse tema, eu falaria das causas da urbanização acelerada em países subdesenvolvidos, é o caso do Brasil, em desenvolvimento, subdesenvolvido, está tudo, no final das contas, praticamente no mesmo barco, né? É só uma nova nomenclatura. Então, as causas da urbanização acelerada, ou seja, eu já tenho nesse próprio item, de alguma maneira, uma imperfeição. O problema da urbanização é que ela foi acelerada, ou seja, ela acaba acontecendo de forma não planejada na maioria das cidades e principalmente dos centros urbanos, né? Os grandes centros urbanos, tá bom? Segundo, efeitos decorrentes da falta de planejamento urbano, ou seja, eu estou falando de consequências, beleza? Da falta de planejamento urbano, tá? E depois eu traria soluções possíveis para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, nas grandes cidades, né? Porque os grandes problemas dessa urbanização acelerada, eles acabam se concentrando nas grandes cidades, nas metrópoles, sejam elas metrópoles mesmo, ou metrópoles que a gente chama de regionais, né? Enfim, trabalhar em cima disso, causas, efeitos e soluções, causas, consequências e soluções. É um bom caminho para você que ficou perdido. Então, quais as causas da urbanização acelerada em países subdesenvolvidos? Quais as consequências, os efeitos decorrentes da falta de planejamento urbano? Palavra-chave para se discutir essa questão, né? Soluções possíveis para melhorar a qualidade de vida. Beleza? Ok? Bom, para isso eu trouxe uma série de informações para vocês e agora, além de trazer essa ideia desse tripé aqui, tá? Eu vou discutir um pouquinho, tá?
de forma não tão rasa, mas também não tão aprofundada. Dentro daquilo que a banca espera de você, tá? Veja bem. Eu trago aqui um histórico para vocês da questão da urbanização brasileira, né? Porque do processo rápido, acelerado de urbanização, tá? O que acontece, gente? Precisamos voltar na história mesmo. O Brasil, não fica lendo o slide não, senão você não presta atenção em mim, tá? O que acontece? O Brasil, ele durante 3 séculos, ele ficou aqui como uma colônia de total, mera exploração. Ou seja, os portugueses não quiseram saber de outra coisa senão retirar daqui, né, aquilo que lhes gerava riquezas, certo? Apenas em 1808, quando a família real brasileira, né, a corte portuguesa vem para o Brasil, é que pela primeira vez um membro da corte real chega ao Brasil. Se não foi em 1808, foi aí, já no século XIX, nos anos 1800, um pouco antes. Mas enfim, só aí é que alguém de lá vem aqui de verdade. E nesse momento, de 1808 até a independência e alguns anos depois da independência, o Brasil, mas principalmente ali no 1808, naquele marco, o Brasil passa por uma série de transformações urbanísticas, sim. Para quê? Para atender à demanda da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então não foi nada planejado. Tá? O Rio de Janeiro, que era uma roça, ficou uma rocinha melhor, porque o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, e aí tinha que receber aquela gente. Então, precisava dar uma melhorada, beleza? Okay? Eu estou falando de coisas que estão ainda antes disso daqui, tá bom? Beleza? Certo? Bom, mas o que nós temos de processo de urbanização que tem a ver com esse século XIX, por exemplo? Veja bem, nós temos ao longo do século XIX, né, um desenvolvimento bastante intenso do país. A economia cafeeira vai, de alguma maneira, exigir algumas coisas para escoar a sua produção até o litoral, para começar um processo até de exportação disso. E aí, naturalmente, haverá a criação de algo parecido com estradas, né, de ligações mais pouco melhores entre esses centros urbanos. Depois, nós vamos ter a questão das ferrovias, com Barão de Mauá, né, gente? Enfim, temos um processo bastante acelerado aí, histórico, econômico, social, né, que vai gerar já algumas coisas. E, ao final de tudo, em decorrência da abolição da escravidão, da maneira como ela foi feita, sem uma continuidade, apenas acanetada, né, o que aconteceu? Você passa a ter uma população ex-escrava, agora alforriada, que vive totalmente à margem. E aí começa um processo natural, junto a isso, um processo de industrialização que vai se iniciar do final do século XIX para o início do século XX. Né? Nós vamos ter aí um processo de êxodo rural, as pessoas saindo do campo e indo para a cidade. E daí que ao final do século XIX mesmo começam a se formar aquilo que lá na época se chamavam cortiços. E desses cortiços, de alguma maneira, começam a se formar depois as primeiras favelas, o processo de favelização do Brasil, que é uma característica mais forte, mais marcada, né, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Então, a gente tem que levar em conta isso quando a gente está falando das imperfeições dos processos de urbanização. Por quê? Porque aboliu-se a escravidão, vários escravos alforriados, sem que houvesse qualquer política pública, qualquer projeto para inseri-los no mercado de trabalho, vão gerar uma população pobre que vai viver à margem e que vai começar um processo de ocupação de espaços públicos para os quais ninguém até então queria ir, nos quais ninguém queria viver. Né? Não há uma disputa, né? Eu vou ficar aqui, vou tirar o cara daqui, a classe média, a elite. Não há uma disputa. Eles vão para lugares para onde ninguém queria ir. De maneira geral, é isso que acontece. Né? E aí você tem um processo de favelização bastante acentuado. Tá? Veja bem, vamos lá. Deixa eu ler para vocês aqui algumas informações. Tá? As raízes da urbanização brasileira são decorrentes da história. Os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI, beleza? Ao longo do litoral, em razão da produção do açúcar, claro.
No século XVII e XVIII, a descoberta do ouro fez surgir núcleos urbanos e no século XIX, a produção de café foi importante no processo de urbanização. Então, veja bem, no século XVII e XVIII, nós temos aí a entrada, né? As pessoas vão para dentro do Brasil, vamos dizer assim, gerando núcleos urbanos, tá? E depois o café, como eu falei. Em 1872, a população urbana, olha só, era restrita a apenas 6% do total de habitantes. 1872. Ou seja, nós estamos falando de aproximadamente 150 anos atrás. Isso em termos históricos, desenvolvimento, etc., é relativamente pouco. Bom, o texto continua aqui e diz assim, ó. Posteriormente, no início do século XX, a indústria foi um instrumento de povoamento a partir da década de 30. O país começou a industrializar-se mais fortemente, né? Como o trabalho no campo era duro e a mecanização já provocava perda de postos de trabalho, mesmo que em bem menor escala, né? Grande parte dos trabalhadores rurais foram atraídos para as cidades, com o intuito de trabalhar no mercado industrial que crescia. Esse êxodo rural elevou de forma significativa o número de pessoas nos centros urbanos. Atualmente, como ele está dizendo aqui, né, nesse período aqui, tá? 80% da população brasileira vive vive na cidade. Apesar disso, é um país urbano, industrial e agrícola. Atualmente mesmo, tá? 80%. Então, nós saímos né, aí pega aí atualmente 150 anos no máximo, tá? Depois, nós saímos de 6% para 80%. É muita coisa, né? Ao longo das décadas, então, houve um crescimento populacional significativo, tá? As cidades também, naturalmente, vão ter aceleração do crescimento em relação ao tamanho, tá? As malhas urbanas que ligam uma cidade à outra vão criando regiões metropolitanas, são agrupamentos de 2 ou mais cidades, que tem sempre uma cidade, né, núcleo ali, tá? E as outras meio que satélites dela, né? Aí vamos lá. Aí eu tenho consequências, né? Bom, primeiro eu estava falando aqui com vocês, então, de causas da urbanização. O êxodo rural, vindo do processo de industrialização, eu poderia falar até da questão da abolição da escravidão, sim, né? A substituição, né? A questão da tecnologia, substituindo o homem pelas máquinas, também é uma característica, é uma coisa que leva a processo de urbanização, não tenho dúvidas, tá? Vamos lá. Esse slide aqui, depois vale a pena vocês lerem, né? Ele vai estar disponível para vocês pegarem algumas questões que são consequências, né? Por exemplo, eu passo a ter, como consequência aqui era sem trema, tá? O Word corrigiu. Trabalho informal e desemprego, né? Porque depois de diversas crises econômicas, sucessivas crises econômicas, a gente passa a ter esse problema, né? Marginalização dos excluídos, como a gente falou, dos processos de favelização. E aí a gente tem problemas de infraestrutura, saneamento, água tratada, pavimentação, iluminação, policiamento, escolas, etc. Tudo que costuma faltar nas favelas, né? Nas chamadas comunidades. E junto a isso a criminalidade, que acaba sendo uma consequência, né? Tráfico de drogas, prostituição, sequestros e etc. Né? Bom, veja bem, vou adiante. Desemprego provoca um grande crescimento no número de pessoas que atuam no mercado informal, além de promover o aumento da violência, pois muitas pessoas, pela falta de oportunidades, optam pelo crime. Isso é o óbvio, né, gente? Então essa é uma consequência, um efeito, beleza, da falta de planejamento. Favelização, né? As favelas apresentam uma concentração de casebres e barracos em situação precária, desprovidos, em sua maioria, de serviços públicos básicos. Geralmente estão situadas em área de risco e abrigam grandes grupos criminosos, como o tráfico de drogas. Por quê? Porque como o Estado não chega a esses lugares e como, vamos dizer assim, não há um projeto urbanístico para esses lugares, você tem uma dificuldade de acesso, por exemplo, da polícia, que vai guardar esses traficantes lá dentro. Não é que favela seja sinônimo de crime, não, pelo contrário. A imensa maioria da população das favelas não é de gente criminosa, pelo contrário. Mas o contexto geográfico urbanístico da favela
acaba por favorecer que aquelas pessoas se escondam ali, né? Cortiço, correspondente a moradias que abrigam um grande número de famílias, quase sempre são cômodos alugados em antigas casas enormes, situadas no centro. Essas construções se encontram em condições deterioradas. Essa modalidade de moradia geralmente oferece péssimas condições sanitárias e de segurança aos seus moradores. Vamos falar disso depois com mais calma, tá? Loteamentos populares ocorrem em áreas periféricas, ou seja, distantes do centro, né, gente? A camada da população que habita esses lugares é de baixa renda. Os lotes possuem preços acessíveis e longos prazos para pagamento. O maior problema desse tipo de habitação é que quase sempre os loteamentos são clandestinos. Tá? Então rola grilagem e tudo. Não estamos discutindo aqui movimentos sem terra, nada disso exatamente não. Nós estamos falando de movimentos populares, tá? As casas são construídas pelo próprio morador ou em forma de mutirão. Isso pode ser um problema. Pode, não necessariamente é um problema. E aí, gente, vem um grande detalhe dos loteamentos. Fala assim, beleza, e o Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida é um projeto muito interessante de habitação. A proposta, a ideia dele é muito boa, só que aí quem executa isso é o mercado privado, né? Não é o governo que executa. O governo fiscaliza, enfim, apoia, viabiliza os projetos de alguma maneira, mas quem executa são construtoras privadas. E aí, gente, vem um grande problema, né? As pessoas falam muito em processos, não que, volto a repetir, não estou partidarizando, tá? A questão de privatizar a solução, mas é muito complicado porque a gente aposta no mercado privado como se no mercado privado as pessoas fossem sempre honestas, corretas, e não, existe gente desonesta, corrupta do mesmo jeito. Porque você pega um projeto desse do Minha Casa Minha Vida e de repente o que acontece? Onde esses conjuntos habitacionais legalizados, etc, eles são construídos? Também em áreas periféricas. Esse é um grande problema. Eu diria que seria talvez o calcanhar de Aquiles do projeto. Por quê? Porque o Minha Casa Minha Vida não adianta só você construir casa. Você tem que construir... O aparato do Estado tem que chegar a essas pessoas de todas as formas. Saneamento básico, né? Água, esgoto, né? Essa coisa toda. Você precisa chegar com pavimentação, né? Senão você está entregando uma coisa que vai virar um problema. Tá? Você precisa chegar com saúde pública, com educação pública e com segurança. Quando você joga isso para as áreas periféricas, para as áreas distantes, pode reparar na sua cidade aí, de onde você esteja, se tem Minha Casa Minha Vida, normalmente é distante, raramente é perto do centro da cidade. E aí gera a necessidade da construção de escolas, da construção de hospitais, da construção de um espaço para a segurança pública, que o Estado, seja o município, seja o Estado, a unidade federativa, estou falando do Estado enquanto poder, né? Que o Estado não faz, muitas vezes, não dá conta, entende? E aí você tem um problema, porque você deu casa para essas pessoas, mas você não chegou junto delas no que elas mais precisam, que é do apoio do Estado, né? Então, a construção nesses locais para atender os interesses econômicos das construtoras, porque, enfim, é mais barato, né? Um lote ali, sim, concordo. E os lotes no centro da cidade, além de serem mais caros, também eles querem usar para coisas que vão gerar muito mais dinheiro para eles, né? E aí você cai num problema. Você distancia essas pessoas do centro, cria também um problema porque elas vão trabalhar, vão ter que se deslocar, então passa a inchar mais o transporte público, né? O sistema público de transporte, enfim. Tá vendo como é que a lambança pode ser grande? Um detalhe, né? Um lugar onde a coisa está já muda a história toda, né? Outra coisa gerada, muito importante aqui, muito problemática, que precisa ser pensada, né, em relação ao planejamento urbano, são as enchentes, não só pelo lixo que as pessoas jogam, claro, óbvio que as pessoas fazem isso, né, contribuem negativamente para isso, e aí tem a política pública de educação e etc., mas tem também a consciência da população, tudo mais, tudo bem. Mas tem a grande questão da expansão, né, urbanística, que passou a cobrir
vários locais por onde a água da chuva se infiltrava no solo, gente. E aí não tem milagre, não tem jeito. Essa água vai subir, se ela não encontra para onde descer, ela vai começar a empoçar e vai causar enchentes, alagamentos e coisas do tipo, né? Por quê? Porque acaba que a água e as galerias pluviais não conseguem absorver toda a enxurrada, tá? E acaba que nós temos problemas sérios que vão comprometer, são questões de higiene, questões de trânsito, enfim, questões de perigo de acidente mesmo, por conta dessas enxurradas, das enchentes, dos alagamentos, certo? Então, esse projeto de urbanização precisa ser pensado. E aí, volto aqui, ó, a falta de um plano diretor não só demanda problemas sociais, como também provoca alterações ambientais, tá? Então, essa é uma informação importante. O caminho a se seguir, gente, era mais por aqui, né? O ideal é que você fosse para esses lados, por quê? Porque era muito mais fácil defender o seu peixe aqui. É aqui que você conseguiria construir uma argumentação mais sólida, percebe? Agora, dentro dessa história toda de urbanização, etc., né, quando a gente fala dos loteamentos, dos cortiços, das favelas, principalmente dos cortiços, né, porque normalmente são no centro, né, casas antigas, né, que, enfim, foram ficando ali, às vezes até abandonadas. O que acontece? Existe um processo, e o nome disso já é antigo, olha só, 1964, chamado gentrificação. Tá? A socióloga britânica Ruth Glass, tá, criou esse termo, beleza? Vamos lá, vou ler um pouquinho, tá, gente? Leitura de slide, mas juro que depois eu venho discutindo e explicando. As primeiras definições de gentrificação têm maior foco na questão do mercado imobiliário e na substituição da população mais pobre pela nova classe média. Tá? Glass designou o processo como a ocupação de boêmios pioneiros da nova classe média em Londres, processo que resultou no aumento gradativo de aluguéis e na expulsão dos trabalhadores de classes mais baixas que viviam em bairros centrais da cidade. Gentrificação, então, designava as mudanças estruturais ocorridas em bairros centrais de Londres, os quais eram antes habitados pelas classes trabalhadoras e passaram a ser invadidos, entre aspas, né, pela classe média. O que você faz? Você isso tem muito a ver, é muito associado hoje no Brasil, por exemplo, ao processo que a gente chama de higienização. Né? Como assim? Você pega os centros urbanos e, de alguma maneira, acaba querendo higienizar, tirar a população mais pobre, que ainda consegue morar nas regiões centrais da cidade, o que para eles pode ser uma grande vantagem, para a questão de deslocamento, inclusive, né? Consegue tirar essa gente dali. E isso hoje inclui no Brasil, dá para a gente pensar até na questão das populações de rua, os moradores de rua. Tá? Essa higienização, ela vem muito ligada a isso. E isso atende ao interesse do mercado imobiliário, que quer aquela área que era para ser supervalorizada e começa a não ficar tão valorizada por conta da presença daquelas pessoas. Você, quando vai comprar um apartamento, uma casa, você se preocupa normalmente com o bairro em que você irá morar, né, onde você vai comprar esse imóvel, porque você quer saber como esse bairro, como são as pessoas que habitam esse bairro, como é a vizinhança, né, se essa vizinhança ela é uma vizinhança violenta, se é uma vizinhança pacata. Não é uma questão de pobre ou rico necessariamente, embora muitas vezes a violência esteja ligada à pobreza, né? Mas não é necessariamente isso. A sua preocupação não é estar entre pobres ou ricos. De início, a preocupação é a questão de estar num lugar violento, perigoso. E aí, naturalmente, se o lugar é violento, perigoso, isso desvaloriza os imóveis daquela localidade, certo? É isso que acontece nos centros das cidades, das grandes cidades. Você acaba tendo locais desvalorizados, né? E para o mercado imobiliário isso é péssimo. Né? Muitos donos desses locais são os magnatas da parada, eles não jogam para perder, então eles querem, né? Vamos ver aqui, Neil Smith, 2006, geógrafo escocês radicado nos Estados Unidos, fortemente influenciado pelo geógrafo britânico David Harvey, aponta para o que considera crucial nos processos de gentrificação. Ó, o fato de que envolve não apenas uma mudança social, mas uma mudança física de habitação local,
combinando a higienização social com a reabilitação das áreas para que a classe média possa habitá-las. Tá? Tal fenômeno acarreta o aumento do custo de vida e a especulação imobiliária. Então, aumenta o custo de vida daquele lugar, aumenta a especulação imobiliária, ou seja, aumenta o valor daqueles imóveis. Com isso, fica caro para quem está ali morar. Se for uma pessoa de baixa renda, ela não vai aguentar, ela mesma vai sair. Por isso que esse invadidos aqui está entre aspas, beleza? Então, e há um sentido global, olha só. E aí eu trago aqui uma citação desse Neil Smith, desse carinha, beleza? O desenvolvimento imobiliário urbano, a gentrificação em sentido amplo, tornou-se agora um motor central da expansão econômica da cidade, um setor central da economia urbana. No contexto de um mundo recentemente globalizado, a regeneração urbana representa uma estratégia central na competição entre as diferentes aglomerações urbanas. Assim como na globalização, estamos em presença de uma espécie de anônima lógica econômica, e a oposição a tal transformação global e urbana terá um papel crucial na orientação que tomarão os novos espaços. Então, meu povo, o que a gente tem aqui? Nós temos uma definição, uma redefinição, vamos dizer assim, um comentário muito pertinente de Smith sobre a questão do desenvolvimento imobiliário, que é a gentrificação no sentido amplo. Então, gentrificação está ligada à higienização, está ligado em tirar dos centros urbanos, do centro dos centros urbanos, as pessoas de classe baixa, né, as pessoas de condição econômica menos favorável, para que a classe média ocupe aquele lugar, pagando mais caro por lugar, aumentando o custo de vida ao entorno e, naturalmente, aquecendo a economia local ali. Se isso é bom ou ruim, aí fica por sua conta, tá? Eu, particularmente, acho que é perigoso. Volto a repetir, quanto mais a gente joga para as periferias, as pessoas de menor condição econômica, mais caro fica para o Estado chegar até elas. O Estado provavelmente não vai chegar até elas vão ficar desamparadas pelo Estado e assim acabam entrando, algumas delas, num ciclo que vai parar no crime. E aí o seu ex-vizinho de uma região dessa, né? Hoje, amanhã, o cara que vem a te assaltar. As pessoas não entendem que a pobreza, a crise econômica, elas não afetam quando, isso não está me afetando, não senti nada, continuo fazendo as mesmas coisas, tudo bem. Mas aumenta o perigo que você corre em relação, porque aumenta a expectativa da violência urbana, né, de crescer maior. E essa violência pode chegar ao próximo, algum familiar, etc. Né? Então, tudo tem seus dois lados, beleza? Bom, meus amiguinhos, eu vou, então, ficando por aqui. Trouxe bastantes informações para vocês, espero ter ajudado para orientar um pouco. Seria interessante, nessa redação, vocês citarem a Ruth Glass, por exemplo, a questão da gentrificação. Tá? Seria importante, seria interessante. É um argumento de autoridade muito forte quando ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.